Olá, que bom que a gente está aqui. Esse é o meu segundo webinar. Está sendo um grande desafio para mim fazer esse trabalho aqui na internet. Internet é uma loucura, é muito rápido que a coisa toda acontece, não é não? Mas eu quero te falar da minha imensa alegria de poder estar aqui mais uma vez, reunindo pessoas de norte a sul do Brasil. É muito legal ver que tem gente desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte conectados. São muitas mensagens que eu tenho recebido aí nesses movimentos que tenho feito, em decorrência do primeiro webinar que a gente trabalhou e também com o material que a gente está disponibilizando aí na internet, o pessoal interagindo muito, está muito legal. Inclusive, gente, é tanta mensagem que às vezes nem consigo responder com a velocidade que você merece. Mas o importante é que a gente está bem conectado, está junto e é muito bacana poder ter vocês aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente por você estar disponibilizando um pouquinho daquilo que eu sei que é o mais precioso que um ser humano tem, que é o tempo, não é não? Você está parando aí, dando um pause na sua vida, parando tudo que tem para fazer, para estar aqui participando desse papo, e por isso eu te agradeço imensamente que você está aí compartilhando comigo um pouquinho do seu tempo. E aí eu compartilho também o meu tempo, compartilho aquele conhecimento aí que eu tenho recolhido ao longo desses anos todos de estudo, anos de trabalho. E é muito bacana porque esse trabalho todo que tem acontecido nos últimos anos na minha vida, ele foi assim, de intensas viagens. Eu fui realmente aí onde o povo está, são treinamentos, viagens para palestras, cursos, tanto fazendo curso na condição de aluno, quanto ministrando cursos aí em todo o Brasil. Então, agora, né, de um tempo para cá, você que está me acompanhando aí, está vendo que as viagens são intensas e que também eu estou com um trabalho aí na internet para aproximar pessoas e impactar o maior número de pessoas através da tecnologia. Então, são duas vertentes aí de trabalho que a gente está indo e eu quero combinar uma coisa com você. Você pode e deve, eu te peço para participar. Sim, você tem um campo aí que você pode fazer comentários, mandar suas dúvidas, suas questões. De repente, alguma coisa que eu estou falando aqui não contempla a tua expectativa ou surge uma dúvida a partir de alguma coisa que a gente vai falar aqui. E então, o que você faz? Deixa lá a sua pergunta e eu, a minha equipe, nós vamos responder isso aí para você. E surgiu até uma ideia aqui agora, bem bacana, que eu acho que pode ser bem diferencial, aí que não tenho visto isso acontecer. Dependendo da participação, da sua participação, da participação das pessoas que estão aí ligadas nesse webinar, a gente pode compilar o material das perguntas. Por exemplo, agrupar as principais perguntas aí, e aí a gente transcreve isso aí e compõe um texto, um pequeno material aí, bem sintético, mas também, né, desde que ele tenha uma boa qualidade aí, para enviar para você. Então faça suas perguntas. Corre o risco aí de a sua pergunta ser contemplada e virar aí um material para a gente divulgar depois. Tá joia? Esse trabalho, a ideia desse webinar, como pensa o seu chefe, ele surgiu, gente, a partir de uma indignação na minha vida. Um sentimento, assim, na verdade, quase que um dilema, né? Eu não sei se você sabe, algumas pessoas têm me acompanhado, já conhecem um pouco do meu percurso, outras estão me vendo pela primeira vez hoje. Eu venho da área da saúde, eu sou psicólogo de formação, né? Meu nome é Sávio Garrido, se você ainda não sabe. E eu venho da área da saúde, sou psicólogo e trabalhei durante alguns anos, quase 10 anos aí, na área da saúde mental, né? E há 12 anos, fazer as continhas rápidas, isso, 12 anos com psicologia clínica, e esse percurso aí na área da saúde, em determinado momento, me levou a uma certa, vou chamar aqui de bifurcação. Sim, um certo dilema. Porque eu queria crescer, eu queria ter resultados financeiros, profissionais melhores, e eu estava numa situação ali onde eu não tinha essa condição de crescer, não tinha para onde crescer, não via possibilidades. E estava bem, assim, vamos dizer, incomodado e, por que não dizer, insatisfeito com a minha condição profissional. Foi então que eu tomei uma decisão, foi uma decisão na época bem drástica, né? Que foi que
foi de largar tudo, de fazer uma transição de carreira. E hoje, gente, eu posso sem problema nenhum no coração aí compartilhar de peito aberto que foi um ato ousado e que eu paguei o preço pela ousadia. Foi bem complicado a maneira como eu fiz a minha transição. Hoje não faria dessa maneira, faria tudo de novo, porém de um outro jeito. E aí aqui eu quero resgatar uma ideia muito bacana que me ocorreu aí recentemente, que é lembrar os nossos amiguinhos, os ratinhos, os camundongos. Sabia que você jamais vai pegar, se tiver 2 ratos na sua casa lá saltando a sua despensa, você não vai conseguir pegar 2 com o mesmo artifício? Você só vai pegar um. Sabe por quê? Porque o outro vai aprender com o primeiro. Isso é incrível. O segundo rato não vai cair na ratoeira. Ele vai ver o irmãozinho dele morrendo na ratoeira e vai aprender com isso. Se o primeiro rato comer aquele veneninho que é vendido nas casas, né, de produtos agrícolas, e o segundo não come o mesmo veneninho, não come, ele aprende. Então eu quero convidar você para se, né, humildemente, né, eu estou oferecendo aí um trechinho da minha história, longe de mim poder ser exemplo, querer ser exemplo, ou parâmetro para quem quer que seja, né? Mas a minha intenção, a melhor intenção que eu tenho no meu coração é compartilhar aí, de repente, algumas coisas ao longo aí todos esses trabalhos que eu tenho feito na internet e também presencialmente através dos treinamentos, para que você não precise quebrar a cara como eu. Faça igual o ratinho, aprenda com o meu erro e não caia nos mesmos erros. Tá joia? Então, por exemplo, uma transição de carreira, você que de repente nesse momento e em algum nível se identifica com o que eu estou falando, você, por exemplo, está insatisfeito com o seu emprego atual, com o seu salário atual, com as condições que você trabalha hoje, está insatisfeito com isso, igual eu tive insatisfeito lá um tempo atrás, você não precisa errar da mesma maneira que eu errei. Você não precisa cometer os mesmos erros. Você pode sim fazer uma transição mais suave, mais assertiva, tá? Porque na época que eu estava fazendo, gente, tem uma coisa que é do meu gênio, meu jeito, que é muito impulsivo, o jeito muito apaixonado de fazer as coisas, isso é muito próprio do Sábio Garrido, mas tem um fato também de que eu não tive ninguém para me orientar naquele momento, sabia? Então isso tem a ver com o meu propósito de vida, que é não deixar as pessoas, nesse aspecto aí, passarem pelas mesmas dificuldades que eu passei. Então, naquele momento, eu me recordo agora que foi bem difícil financeiramente, dentro de casa. Eu vi assim que, de repente, eu tinha muitos títulos, uma condição acadêmica realmente privilegiada, né, comparada à realidade brasileira. E a despeito de ter todos esses diplomas pregados na parede, tá passando por uma situação financeira muito, 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 muito difícil. Isso aconteceu realmente comigo naquele momento, então isso tem a ver com o propósito da gente estar tendo esse papo aqui agora. Bom, um pouquinho da minha história aí, é isso, já compartilhei contigo, e todo esse desenrolar de como as coisas foram acontecendo para mim, de sair de uma condição ali de assalariado na saúde pública, a pequeno empresário, né, a um treinador, tá numa condição aí de viajar o Brasil inteiro dando treinamentos, tendo um rendimento assim bem superior ao que eu tinha antes. Isso aí, o fruto desse desejo de compartilhar para que as outras pessoas não tenham os mesmos erros, não tomem os mesmos erros que eu tomei e não passem pelas mesmas dificuldades, o fruto disso aí se chama mapa do crescimento profissional. É isso que é o mapa do crescimento profissional, é a trilha que eu aprendi e que resolvi compartilhar com as pessoas para que elas, de uma maneira geral, não precisem passar pelas mesmas dificuldades. Esse é o mapa do crescimento profissional, seja bem-vindo. Essa é a nossa segunda iniciativa aí, em termos de palestra online, né? Nós fizemos um tempo atrás, aí foi muito bacana, onde nós falamos sobre
a segunda-feira. Aquelas pessoas que odeiam a segunda-feira, que têm dificuldades, aí quando chega a segunda-feira já vai trabalhar, vai no ônibus, com aquele sentimento ou de carro ou de ônibus e tal, achando, né, que a vida dela, o que era bom na vida dela acabou, que é o final de semana, né? E que começa um novo ciclo de momentos ruins, porque ela não ama o que faz, não trabalha com aquilo que lhe traz grande satisfação. Então nós debatemos bastante sobre isso como uma postura interna das pessoas. E que essa postura interna acaba condicionando resultados que são muito insatisfatórios, que são ruins, em termos financeiros mesmo, mas mais do que financeiro, porque quem trabalha só pelo dinheiro, nós vimos lá, é uma pessoa que está no nível inicial de desenvolvimento profissional. E que outros elementos têm que compor a satisfação de um profissional. Nós falamos, por exemplo, que o profissional ele vai de um simples vendedor de horas até aquele funcionário que não só veste a camisa da empresa, mas como toma a empresa como sendo dele próprio, que é o que a gente chamou de senso de dono, né? Que é o nível máximo aí da entrega e da postura profissional. É claro que isso é uma coisa para ser bastante aprofundada e debatida, e nós vamos ter outras oportunidades de aprofundar isso, até porque eu tenho uma super novidade para anunciar para você daqui a pouco, fica tranquilo, não é venda, é uma ideia muito bacana que eu vou dar de presente aí para todo mundo. Fica comigo aí que você vai ter uma surpresinha bem legal daqui a pouquinho, eu vou anunciar já. Segura aí. Então, nós vamos ter outras oportunidades aí de aprofundar nesses aspectos do desenvolvimento profissional que a gente elencou fazendo uma metáfora, a metáfora da árvore. Que esse caminho do broto até o fruto, ele é permeado por várias e várias nuances, vários pontos bem característicos, que a gente deu um nome para isso. A gente falou que o ponto inicial, né, trazendo essa metáfora da árvore para o desenvolvimento de um trabalhador, é quando ele é um vendedor de horas. Quando ele começa a se desenvolver, ele passa a ter um foco em desenvolver tarefas, começa a se ocupar de fazer as coisas melhor do que já faz, ele passa então a desenvolver crenças poderosas sobre o trabalho, acreditar na proposta da empresa. Num nível um pouco mais profundo, o trabalhador, o colaborador, o profissional, é esse cara que busca se conhecer, saber quem ele é, ter um autoconhecimento mais profundo, chegando a ponto de poder saber o que está fazendo ali, vestir a camisa da empresa e ter um senso de dono, uma conexão no sentido de um propósito mais alto, mais evoluído em relação ao negócio daquela empresa e onde ele está. Outra coisa que a gente falou aí nesse outro webinar e também nos vídeos que a gente está divulgando, e eu quero resgatar aqui porque eu acho que ele é fundamental para a gente caminhar para o próximo passo, que é entrar propriamente no tema, que se de repente algumas pessoas vieram me falar depois, inclusive, do primeiro webinar, eles vieram falar assim, Sávio, mas isso aí que você está falando é um mundo de Bob, é um mundo assim, fictício, as pessoas não são assim, as empresas não são assim, está todo mundo só querendo tirar o couro do trabalhador. Mas nós vamos ver aí umas outras ideias que a gente pode pensar assim e pode também pensar de outra maneira. E a grande dica e a grande sacada que a gente tem trabalhado é o seguinte, se de repente você não enxerga isso na sua empresa, onde você está, e você consegue fazer em você essa transformação, esse crescimento profissional, e ainda assim você vê que ali, naquela empresa, não é o lugar para você, não é o lugar onde você vai ter essa reciprocidade por parte do contratante, por parte da empresa, do patrão, então talvez isso seja um forte indício que ali não é o seu lugar. E aí talvez você vá ser levado a tomar uma decisão importante. Mas nós vamos ver, conforme eu disse no começo, que isso não precisa ser feito de qualquer maneira. Isso não precisa ser feito à revelia de uma prudência. Tá joia, pessoal? Então, bora para adiante. Nós vamos falar agora, então, sobre... entrar mesmo no tema, né? Como pensa o nosso chefinho.
Isso é uma coisa bem bacana, porque sempre dá um bochichozinho aí. Na internet, como a gente tem acesso aí a muita gente em pouco tempo, as pessoas já fizeram vários comentários com relação ao título do webinar. Como pensa o seu chefe? O que, que o patrão pensa? Pô, aí todo mundo ficou brincando, sabe, poxa, o patrão só pensa em ganhar dinheiro, nem precisa fazer o webinar para falar isso. Eu achei muito legal. E é óbvio que sim, tem realmente muitos chefes que só pensam em dinheiro, só pensam em explorar, assim como tem profissionais e profissionais. Existem pessoas e pessoas. E cada um está num nível de desenvolvimento e nós vamos falar sobre isso. A verdade é o seguinte, esse dilema patrão-empregado é eterna briga, né? Igual cachorro e gato. Isso nos remete à era industrial, né? Quem já teve a oportunidade como eu aí que tem uma tradição aí de curso no curso de psicologia com uma tradição bem do materialismo dialético, de Marx e tudo mais, essas coisas, ler aqueles livros bacanas aí. E a gente viu lá com Karl Marx que foi quem sistematizou aí, fez, né, um estudo muito profundo sobre essa exploração de uma classe sobre outra. E desde Marx a gente vê, né, esse discurso muito presente, essas práticas muito presentes, desde a era industrial, onde a gente tinha realmente aí uma exploração absurda do capital humano pelas indústrias, né? E hoje ainda isso é muito, muito presente, e embora isso é mais sutil do que era, né, há 100 anos atrás, por exemplo, hoje as coisas são diferentes e é preciso que a gente perceba essas diferenças, tá? O fato é o seguinte, nós temos uma visão, eu diria assim, romântica, vamos chamar, uma visão idealizada, idealista do que é a função do patrão, o que é a função do empregado, como um vê o outro, né? Grosso modo, bem grosseiramente falando, de uma maneira bem inicial, a gente, de uma maneira geral, os funcionários enxergam o patrão como o grande explorador. É o cara que explora, o cara que arranca o couro e que não está nem aí pro funcionário. E o empregado, né, o funcionário, o colaborador, ele é visto, né, por alguns patrões, aí, de uma maneira geral, no senso comum, né, como relaxado, que não quer nada com nada, que só está ali pelo dinheiro e coisas do tipo. Bom, eu que não sou juiz, então não estou aqui para decidir, legislar e advogar na causa de ninguém, acho que não é disso que se trata. Eu sou um coach, eu sou um desenvolvedor de pessoas, então não me interessa julgar, saber que é certo, que é errado, quem está com a razão, não é nada disso. Eu quero me posicionar aí com você de um outro jeito, que eu penso que possa ser um jeito diferente, que te permita encontrar novas possibilidades para pensar essa coisa toda com vistas ao seu crescimento profissional. Gente, é o seguinte, o que é a proposta do mapa do crescimento profissional? Muita gente, muito profissional do desenvolvimento, trabalha e mira nos líderes, nos coordenadores, nos supervisores, nos diretores, nos donos de negócio. Então, pululam por aqui e por ali trabalhos de liderança, trabalhos de desenvolvimento de liderança, treinamentos de liderança, é o Leader Training, é o Leader Coach, é o programa Líder não sei o que, tal. Programas de liderança que são fantásticos. Eu mesmo trabalho com esse tipo de programa também, já trabalhei muito tempo, já dei dezenas de treinamentos para lideranças, para equipes, para times e tudo mais. Agora, o que eu tenho observado, isso vai de encontro também com esse senso de propósito de missão de vida que eu tenho. Que muito pouco, quase nada, de verdade, tem sido feito para gente comum, igual eu e você. Sabe? Você que está aí, está me assistindo agora, e você que não é líder, e você até gostaria de ser, gostaria de ter uma promoção, gostaria de estar numa posição melhor, mas ainda não é. Para as pessoas que estão, por exemplo, no comércio, para as pessoas que não lideram equipes, enfim, para pessoas comuns, como nós, pouco se tem feito.
Então, esse trabalho do mapa do crescimento profissional é um trabalho muito focado aí em pessoas assim, comuns, como eu e você. Então, a proposta desse webinar é falar como pensa o líder, o chefe, para a gente poder aí instrumentalizar, entender um pouco o que é esse pessoal aí, o que eles querem, o que eles estão buscando, tá? Então, tem dois contextos fundamentais que eu acho que a gente vai abordar daqui a pouco e tem a ver com a surpresinha que eu vou anunciar, que são o currículo, né, e a entrevista de emprego. Por que essas duas coisas? Se você está descontente com o teu ambiente profissional, se você está descontente com a tua situação profissional, com o teu emprego atual, pode ser que já tenha passado pela tua cabeça que você quer um outro emprego, um emprego melhor, diferente. Quer sair daí de onde você está. Ou de onde você está. E você quer sair e não sabe como. E às vezes você pensa, eu vou procurar. Então você começa a olhar para o mercado, dá uma olhada, aí você manda um currículo para aqui, para ali e nunca é chamado. Ou às vezes você até é chamado, mas não é contratado. Então tem alguma coisa aí. Ou ainda você que está nesse momento desempregado, está à procura de recolocação. Também, você vai ter que fatalmente passar por esses dois processos. Né? Essa é a prática do mercado. A análise de currículo chama uma entrevista. Às vezes, alguns processos envolvem também uma prova. Se você está atrás do seu primeiro emprego, você é jovem, né? Está atrás do seu primeiro emprego, não é isso que acontece também? Não tem que preparar um bom currículo e não tem que estar bem preparado para ir fazer uma entrevista para arrebentar a boca do balão e ser contratado? E a concorrência é grande ou é pequena? Sim, bem grande, né? Então, cara, é isso. Não tem para onde correr. Nós vamos ter que necessariamente nos prepararmos com vistas a currículo e entrevista. Tá joia? Então, eu quero falar, antes da gente abordar esses temas, eu quero falar com você sobre um raciocínio que é muito comum nas empresas, sobretudo nas empresas maiores, empresas que têm RH mais estratégico. Então, são empresas que têm um sistema já organizado aí para gestão de pessoas. Quanto mais organizado é esse sistema, mais isso aqui está presente. Às vezes a empresa é uma empresa familiar, uma empresa menor, de menor porte, com menos organização desses processos, mas isso, de alguma maneira, também, esse raciocínio, os dois raciocínios que eu vou apresentar aqui, eles estão presentes também, ainda que de forma difusa, de forma implícita ali no raciocínio do empregador, tá joia? Então, os dois sistemas são, um é o sistema chave e o outro é o sistema Nine Box. Tá? Nós vamos ver o que é isso já já, você vai entender e talvez você vá pensar coisas, vai ter boas ideias, vai ter o que a gente chama de insights, conexões aí com relação aí ao último tema da nossa conversa de hoje, que é a sua postura profissional. Então vamos lá. Agora eu vou usar o flip chart. Vamos lá. Aqui, agora. Eu fiz esse esquema aqui. Isso aqui, gente, se chama... isso aqui não deixa de ser Ai, gente, fugiu o nome. Padrão mental, como é que chama? Mapa mental. Uhul, mapa mental. Tá vendo que a gente aqui improvisa as coisas, né? É isso, mapa mental, escapou a palavra. Então, isso aqui é um mapa mental. Então você vai pensar comigo. Sistema chave, tá? Se fizer sentido para você, pega papel e caneta, pode copiar isso aqui. Dá um pause aí agora, vamos dar um pause. Pause, pega papel e caneta, vai lá. Muito bem. Vamos lá. Sistema chave. O que significa? O chave é um acróstico. Significa que cada letrinha dessa significa uma coisa. Vamos ver o que é cada uma. O C é conhecimento. O H é habilidade.
O A é atitude. O V, valores. E o E, espiritualidade. Tá? O sistema-chave, ele é muito usado para pensar. Aí, por exemplo, no RH, se tiver alguém de RH aqui vendo, já isso aqui é arroz com feijão, não é não? Mas para as pessoas comuns como eu e você, às vezes isso aqui é uma novidade, tá joia? Então é o seguinte, o sistema-chave ele é usado para pensar a pessoa certa para o cargo certo. A pessoa certa no cargo certo. Então, é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e postura espiritual que uma pessoa tem que ter para ocupar determinado cargo. O que é o conhecimento? É saber, conhecimento técnico, as coisas que ela precisa saber para desempenhar aquela função. Por exemplo, um atendente de telemarketing, ele precisa ter uma habilidade de comunicação, né? Ele precisa ter esse conhecimento por exemplo, do sistema de call center, por exemplo, onde a pessoa trabalha, ela precisa dominar e ter esse conhecimento. A habilidade, precisa ter a habilidade no trato com as pessoas, precisa ter atitude, uma proatividade na resolução de problemas, precisa ter valores alinhados com a empresa. E esse E aí, espiritualidade, e talvez em outro momento aí a gente vai poder aprofundar um pouco mais, mas por hora, o que eu gostaria de compartilhar com você? Espiritualidade não tem nada a ver com religião, gente. Nesse modelo nosso aqui, não tem nada a ver com religião. Espiritualidade aqui tem a ver com transcendência, com algo que é maior que a própria pessoa. Se você, por exemplo, tem uma relação com a empresa onde você trabalha, com o teu posto, com o teu trabalho, com a tua função, o teu cargo, uma relação de transcendência, e é exigido isso de você no sentido assim, esse cargo, essa função é maior do que você, então você tem uma relação de transcendência. Esse cargo, ele é menor do que você, é uma relação de imanência. Quando que a gente sabe se a relação é de transcendência ou imanência? Se você sair, se você deixar de existir, a coisa continua acontecendo? Sim, então a coisa é maior que você. A coisa para tudo, danou tudo, a coisa é menor que você. Tá? Então esse é um raciocínio que tem a ver também com a questão dos cargos nas empresas. Tá? Mas para nós, por hora, isso é um pouco secundário, vamos avançar. Então esse conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e esse raciocínio de transcendência ou imanência, todo esse pensamento sobre cada cargo resulta naquilo que a gente chama de chave ideal. É o que é ideal para aquele cargo. Vamos supor o cargo é auxiliar de manutenção. Qual a chave ideal? O cargo é técnico em enfermagem pediátrica. Sei lá se existe. Qual que é a chave ideal? O cargo é atendente de balcão no escritório. Lá, qual que é a chave ideal? Então, tem empresas que têm isso escrito e descrito. Tintim por tintim. E o pessoal lá do RH sabe exatamente o que eles precisam para aquele cargo. E tem um monte de... Por exemplo, a empregada doméstica tem um chave ideal. Onde está descrito isso? A maioria das vezes, na cabeça da patroa. Porque na cabeça dela, ela está lá. Bom, a menina para trabalhar aqui em casa, ela tem que ser assim, 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 assim. E às vezes dá problema, porque às vezes o pensamento do patrão é diferente da patroa. Né? Então, as ideias são divergentes às vezes dentro da família. Mas como quem manda, por exemplo, aqui em casa quem manda é a patroa, então fica o que ela decide. Então é a chave ideal. Tá joia? Agora, gente, as pessoas não são ideal. O que as pessoas são?
o real. As pessoas são a realidade de uma pessoa. Então, o que é real para uma pessoa nem sempre é o ideal para o cargo. Às vezes vai ter isso que a gente chama de gap. É um gap, é um hiato, uma distância entre o real e o ideal para uma pessoa em relação a determinado cargo. Por exemplo, mecânico. O ideal de um mecânico é que ele tenha o conhecimento do funcionamento, ele tenha habilidades técnicas, tal, atitude, tal, e valores, mas às vezes tem coisas que não estão alinhadas com o mecânico ideal lá daquela oficina. Então, o Carlos, ou o João, ou quem quer que seja, ele não é o mecânico ideal, ele é o mecânico real. E às vezes essa distância é grande, e às vezes essa distância é pequena. Depende da pessoa, depende do cargo, depende do quanto mais ou menos explícito isso está ali naquele contexto, certo? Bom, o que pensa o empregador? Se ele está observando a sua postura dentro do dia a dia do trabalho e ele percebe esse gap fica muito chamativo e grande, caramba! Quer dizer então que o Antônio, o que eu espero dele é aquilo, mas olha só o jeito dele, não estou gostando. E ele começa a processar, às vezes só lá na cabeça dele, só na mente dele é que isso está acontecendo. Não tem às vezes uma mensuração, não tem uma avaliação igual em grandes empresas, às vezes tem, às vezes você trabalha numa multinacional ou numa empresa de porte maior, uma empresa mais organizada que tem isso aí detalhado, com avaliações métricas certinhas, tal, se é que existem empresas. Mas, enfim, às vezes reconhece que você tem um gap muito grande. O que o patrão pensa? 2 caminhos ele pensa na hora, gente. Um é esse aqui, ó, a demissão. Esse cara tem muita diferença entre o real e o ideal. Ele tem muita distância. Não dá, eu vou demitir. Tchau. Demissão. Está disponível para o mercado. Isso talvez já tenha acontecido com você. Mas o patrão ele pode pensar outra coisa. Ele pode pensar em desenvolvimento. Ele pode pensar em desenvolver, em aproximar o real do ideal. Aproximar isso para que a pessoa possa continuar ali no cargo. Tá? E ele pode resolver desenvolver esse colaborador. Desenvolver você. E aí ele pode, esse gap, que quando ele opta pelo desenvolvimento, ele não quer te demitir, ele não, eu vou desenvolver. Esse gap, ele pode ser humano ou técnico. Quando a gente diz humano, a gente está dizendo, na verdade, comportamental. É o comportamento, tá? E quando eu digo técnico, por exemplo, mais ligado a normas técnicas, a conhecimento. Vamos supor, a empresa e o cargo e as coisas como estão indo e tudo mais, surgiu uma nova conta, um novo cliente, a empresa precisa de alguém que fale inglês. E de repente você não fala inglês. Opa, surgiu um gap, é um gap de conhecimento e de habilidade. Surgiu esse gap. E o patrão vai pensar, ele vai fazer isso. Bom, ele não fala inglês, mas ele é... como que eu faço? Não fala inglês? Rua. Ou ele não fala inglês, porém, ele tem outras qualidades, outras coisas. Não, vamos botar ele numa aula de inglês. E aí ele vai te desenvolver. Porque ele acredita que você tem outras coisas que vale a pena manter você ali no quadro. E tanto o desenvolvimento técnico quanto o desenvolvimento comportamental, ele pode ser individual ou em grupo. Por exemplo, ele pode, se for um desenvolvimento natural de inglês, ele pode botar você numa sala de inglês ou pode contratar um professor particular de inglês para te desenvolver nesse aspecto, né? Agora, quando o gap ele é comportamental, por exemplo, a pessoa ele é da área de vendas, tem uma super performance na área de vendas. E
essa super performance é prejudicada porque ele tem problemas de comportamento, vamos supor, de relacionamento com as pessoas. Ninguém suporta trabalhar com ele. Enfim, se a pessoa tem uma dificuldade muito grande de comportamento, de relacionamento, isso pode ser, o patrão ele pode optar por um desenvolvimento. E aí faz esse desenvolvimento, pode ser em grupo, através de treinamentos, que é o que a gente faz aí no Brasil inteiro, ou pode ser individual, que eu também trabalho individualmente com as pessoas, aí dezenas e dezenas de pessoas ao longo desses últimos anos. E para desenvolver uma parte comportamental mais adequada à lógica e àquilo que se espera para reduzir o gap entre o que é o real e o ideal, aproximar mais do ideal para aquele cargo. Tá, gente? Esse aqui é o beabá do desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas. Então, quando a gente fala assim, o desenvolvimento da pessoa é esse, aquele. Então, esse ou aquele desenvolvimento é com base em um raciocínio que é feito. E quando alguém, por exemplo, eu convido você a perceber que quando lá na tua empresa te oferecerem a oportunidade de fazer um treinamento, um curso, alguma coisa, você comemore, porque fizeram esse pensamento aqui e decidiram ficar com você. Tá joia? Agora, mais uma coisa antes da gente encerrar essa parte aqui do chave. Isso aqui é um raciocínio da empresa, mas um funcionário bacana, e aí a minha super dica para você, anota essa aí, cara. Pense você mesmo, você está no mais próximo do ideal? Você está se aproximando desse ideal aí? Ou está longe, tem muito gap? Porque esse desenvolvimento, você mesmo, isso pode ser uma iniciativa sua. Não precisa ser uma iniciativa da empresa. E isso mostra uma elevada postura profissional. Isso surpreende o empregador. Isso surpreende o seu gestor. Você mesmo está preocupado com a sua postura e cuidando das suas atitudes lá dentro da empresa e em vários níveis, que a gente vai poder conversar bastante aqui. Eu quero mostrar para você também uma outra ideia, que é da matriz Nine Box. É um desenho bem simples esse aqui, e eu convido você a prestar bastante atenção nessa ideia, porque também isso aqui pode trazer algum benefício para você. Todos nós temos muito potencial de fazer grandes coisas, né? Então, um tempo atrás eu fiz um vídeo aí convidando as pessoas para toda vez que elas ouvirem alguém dizer assim, cara, você tem um grande potencial de dar uns tapinhas nas costas, fica um pouquinho ofendido internamente, caramba, porque no fundo essa pessoa está dizendo para você assim que você não está entregando tudo que pode. Quando alguém falar isso para você, você tem grande potencial, parabéns. Significa que você não está entregando tudo que você pode. Tá joia? Então, essa matriz é o seguinte. Eu não vou entrar em detalhes sobre a teoria e tudo mais, eu só quero que você enxergue uma coisa aqui. Que o resultado de uma pessoa ele pode ser um baixo resultado, um médio resultado ou um alto resultado. E o potencial de uma pessoa ele pode ser um baixo potencial, um médio potencial ou um alto potencial. Então, se uma pessoa tem baixo potencial e baixo resultado, é uma pessoa que entende que ela não é muito interessante para a empresa. O raciocínio do empregador é eliminar essa pessoa. Por quê? Voltando ao raciocínio anterior do sistema-chave, ela não dá nem para desenvolver, não vale a pena, nem tem potencial. As pessoas não enxergam potencial para ser desenvolvido ali. Então, muito cuidado com a nossa postura dentro das empresas, no dia a dia. Agora, uma coisa você não está falando aí, a gente não fez piadinha no começo, de que o patrão, que o empregador, ele quer o resultado, ele não quer o alto resultado. E muitas pessoas brincaram comigo ao longo da semana aí. Sávio, patrão só pensa em dinheiro. Patrão só pensa em dinheiro. Certo. E mesmo você falando isso, todo mundo falando isso, sabendo que o empregador está de olho no resultado, afinal de contas, uma empresa sem resultados, ela fecha as portas
e aí não tem emprego, aí é que todo mundo fica lascado. Então uma empresa, seja qual for, mesmo se ela for uma empresa pública, né, ela precisa de resultados positivos, não fecha as portas, né? Então, sim, nós temos que ter resultado bom. Então, tem funcionários que, mesmo tendo baixo potencial, eles dão alto resultado. Então, ele ainda está legal, né? Agora, tem gente que tem um potencial mais ou menos e ainda assim dá resultado. Isso é ótimo. Agora, a pessoa que está vivendo no ápice profissional de referência, de ponta, é uma pessoa que tem grande potencial e grande resultado. Ele vive o seu potencial, ele alinha potencial e resultado. E um profissional de baixa performance é esse que tem pouco resultado. Dentro da lógica da empresa, dentro do cotidiano da sua empresa, do teu cotidiano profissional, como que você avalia o seu resultado? Como você avalia o seu potencial? Onde você se coloca aqui nessa matriz? Você é uma pessoa de baixo resultado, médio resultado ou alto resultado para a empresa, para a organização? E você avalia que você é uma pessoa que vive embaixo pouco do seu potencial, médio potencial ou muito potencial? Onde você se localiza nessa matriz? Então, minha gente, é isso. Nós estamos partindo aqui para a finalização desse webinar e para finalizar, em termos de conteúdo, eu quero trazer para vocês a reflexão sobre a sua postura profissional. Nós então vimos ali o sistema-chave, né, um raciocínio que o empregador vai fazer, se ele avaliando a pessoa certa no cargo certo, o perfil-chave ideal e o perfil-chave real, que é aquilo que as pessoas realmente apresentam. E dentro desse perfil, o que ele decide fazer? Se o gap está muito grande, muito exacerbado, ele pode optar pela demissão, desligar o colaborador ou desenvolver, né? A melhor das hipóteses é o que a gente quer para você. E a gente viu também que isso é uma iniciativa das empresas, sobretudo as empresas que têm processos mais organizados, mas que o mais legal de tudo é quando o profissional ele assume isso. Ele assume o seu próprio desenvolvimento. Ele assume que o resultado dele depende só dele. Então é isso que a gente está batendo nessa tecla e tem batido, porque entendo de verdade que esse é o caminho da excelência. Esse é o caminho que faz a diferença entre a pessoa, aquela pessoa para a qual nunca falta emprego. Sim, porque tem gente que para ela não falta emprego e tem gente que não consegue arrumar um emprego. Por exemplo, eu tenho um conhecimento de uma pessoa que é um pedreiro. E ele é meu vizinho até aqui. E ele não fica sem emprego porque ele já tem vários trabalhos esperando ele, para quando ele acabar esse, ele já está com vários outros encaminhados. E você acha que ele tem isso por quê? Porque ele vive em baixo resultado? Ou que a entrega dele é extraordinária? O acabamento, o comprometimento com o trabalho. Então, essa é uma coisa para a gente pensar. Então, eu encerro esse webinar com duas coisas. Reforçando, então, que a sua postura profissional é aquilo que o empregador está olhando, né? Ele está olhando para a sua postura profissional, que vai passar por todos esses aspectos que a gente comentou aqui. E ele está com um olho no peixe e outro no gato. Um olho ele está olhando o resultado e outro olho o potencial que você tem. Certo? Então, vamos cuidar bastante da postura profissional, minha gente? E tenho duas ótimas notícias para você. Primeira boa notícia. Continue acompanhando a gente aqui no Mapa do Crescimento Profissional, porque aqui não vai faltar orientação. Do mesmo jeito que alguns anos atrás eu não tive orientação, estava meio perdidão, fazendo as coisas do jeito que eu achava que era e tal, e quebrei a cara várias vezes.
Eu não vou deixar isso acontecer com você. Vem comigo, tá? Vamos junto aí, que você vai poder contar com um grande apoio. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença aí na sua trajetória profissional. E a gente está aí iniciando um relacionamento que, de verdade, eu espero que seja um relacionamento para toda a vida e que a gente possa cada vez mais aí se encontrar aqui na internet ou quem sabe nos treinamentos aí, presenciais que eu toco aí por todo o Brasil. E quem sabe a gente vai sempre ter essa oportunidade de trocar bastante, tá joia? E a segunda notícia boa que eu tenho para te dar, e na verdade é um grande convite, tá? Para você ficar super ligado, ligadão, que em poucos dias, em alguns dias, nós vamos lançar um workshop totalmente gratuito. É um curso que você vai poder fazer totalmente gratuito aqui, no mesmo sistema como esse aqui, esse papo que a gente está levando. Só que dessa vez a gente vai ter mais tempo, então a gente vai aprofundar. E nesse workshop, nós vamos trabalhar com os dois pilares aí de um avanço profissional que você pode estar pleiteando. Então nós vamos trabalhar a confecção, a elaboração de um currículo poderoso e como se preparar para uma entrevista de emprego incrível que vai te trazer a contratação. Então nós vamos aprofundar esses temas aí dentro de um workshop, dentro aí do mapa do crescimento profissional. Então eu quero imensamente, de coração, agradecer. Lembrando que você pode fazer comentários, deixar aqui suas dúvidas, suas perguntas e participar aí. E nós vamos aqui então nos despedindo e eu te agradeço imensamente por ter estado aqui comigo. Agradeço muito mesmo. Você pode compartilhar esse webinar, essa palestra aqui, esse papo com pessoas. Basta mandar esse link aí para ela, a pessoa se cadastra e recebe a gravação aqui desse encontro. E você pode compartilhar isso com as pessoas que são importantes para você, pessoas do seu relacionamento, colegas de trabalho. E eu vou ficar muito feliz em compartilhar com mais e mais pessoas aí essas ideias que, lembrando, lá atrás eu não tive quem me passasse. Então, de coração que eu faço isso. Eu estou muito feliz de estar chegando aqui ao fim do nosso segundo webinar e ter contado com a sua presença aqui hoje. Então, um abraço, fica ligado, acompanha aí e você vai encontrar sempre aqui com a gente elementos bacanas aí para o seu crescimento profissional. Vem comigo, um abraço.